Olá, professora e professor. Eu estava lendo um artigo de uma ex-assessora do Ministério da Educação da Suécia e ela levantou alguns pontos importantes e eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. Bem, ela se mostrou preocupada com algumas inovações na educação, né? E eu acho interessante a gente realmente refletir sobre alguns pontos, porque às vezes as pessoas acabam não interpretando muito bem essas inovações. A primeira coisa é o aluno querer aprender. Será que isso realmente é natural? Todos os alunos querem aprender? Não é bem assim, né? Então vamos deixar ele aprender o que ele quer, no ritmo dele. Será? Então eu acho que às vezes tem várias coisas interessantes, né, nessa inovação, a educação, mas deixar tudo a critério do aluno, a gente vai perder aí o rumo, né? E vai ficar de uma forma meio desorganizada. E eu acho que o professor, ele é um líder e que deve ser respeitado como tal em sala de aula. E os alunos precisam entender isso. Até porque na sociedade há realmente necessidade de ter líderes, né? E de ter alguém ali para mostrar o caminho certo que tem que ser percorrido. Então, na escola também, né? Então, o aluno, para querer aprender, ele precisa ter os incentivos corretos. Por exemplo, ele adora, né? O jovem, as crianças gostam de jogar videogames hoje em dia. Qual é o incentivo que eles têm? Né? Eles gostam de competir, eles gostam de ganhar, né? De conseguir ganhar do outro, de ter mais pontos. E eles acabam sabendo um monte de coisa desses jogos hoje em dia. Eles sabem o vocabulário específico, eles aprendem até inglês, né? Com esses jogos. Então, o que fazem eles terem esse incentivo para querer jogar e querer aprender tantas coisas sobre esses jogos? Então a gente precisa se questionar o que a gente faz em sala de aula. Bem, há vários exemplos, né, de incentivos, mas é claro que vai depender da idade, né, dos alunos. Mas uma coisa é dar uma aula diversificada, né? Por exemplo, fazer às vezes atividades em grupos, em pares, discussões, trabalhar, por exemplo, a instrução pelos colegas. E também conhecer o interesse da sua turma, dos seus alunos, o que eles gostam de fazer, se eles são competitivos, por que não fazer mais competições, quizzes, né? Dividir a turma em grupos, vamos fazer algumas perguntas, vamos ver quem ganha, quem responde mais rápido, enfim. Uma outra coisa também é o uso de feedback, eu sempre acabo comentando, mas é sempre bom lembrar, né? De usar realmente o feedback positivo, específico, focado no esforço. O aluno precisa entender que aprender não é tão fácil. É claro que a gente vai falar que é difícil, que é complicado, né? Mas eles têm que aprender que nem tudo que é fácil é o melhor, né? Então, aqui já vem agora a segunda coisa, que é ensinar os alunos a fazerem escolhas, né? E desde pequeno, que é claro que deveria vir da família, mas os professores também podem ajudar aos alunos fazerem essas escolhas, né? Por que então fazer escolher, por exemplo, esse tipo de exercício e não o outro? Os alunos tendem a escolher o mais fácil e não porque vai ser melhor para eles. Por exemplo, se você dá lá 5 exercícios para os alunos escolherem, aí ele vai escolher 3. Você fala para ele, você pode escolher 3 desses 5 exercícios para fazer como tarefa de casa. E você tem que perguntar, por que você escolheu esses 3 exercícios? Muitas vezes ele vai falar, porque eu sei fazer, eu entendo melhor sobre esses 3 exercícios, eu achei mais fácil. Vai vir sempre por esse lado. E é bom questionar e conversar com os alunos sobre isso. Tá, mas por exemplo, nesses 3 exercícios não tem fração, nos outros tem e eu tenho um pouco de dificuldade de fazer fração. Tá, mas se você nunca tentar fazer os exercícios com fração, você nunca vai conseguir entender, né? E nunca vai acertar os exercícios. Então é que nem dirigir. Como que você vai aprender a dirigir se você nunca tentar, né, dirigir? Então, você só vai aprender alguma coisa se você praticar, se você se esforçar. Então, isso que é importante que o aluno entenda, né? Que o esforço e a prática é que vai vir o aprendizado, né? Então ele precisa entender essas coisas para realmente conseguir
focar em sala, saber fazer as escolhas certas, que vai ser bom para ele no futuro, não só agora no momento, mas lá para frente. Hoje em dia, nós estamos tendo problemas com a liberdade desorganizada, né? Eles podem tudo, tem que experimentar tudo, mas do jeito deles. E não é bem assim. É necessário ter regras e procedimentos, né, para a gente poder viver de forma organizada. E o aluno precisa entender isso. Né? Então ele pode ir lá escolher e fazer o que ele bem quer na escola? Não. É claro que eu não estou falando sobre o autoritarismo, de é assim, acabou e não questiona, não é isso. Como eu já comentei antes, né, é importante dar os motivos, né, de ser assim transparente com os alunos e falar o que está acontecendo em sala de aula. Mas ele precisa entender que se ele não cumprir as regras e procedimentos, haverá consequências, né? Então é importante que o professor seja firme, sim, e que mantenha a sua autoridade. É importante ter essa autoridade mantida, né, em sala de aula. E o aluno precisa também perceber que ele tem que ter responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus atos, né? E que isso tudo vai influenciar na vida dele lá na frente. Porque, é claro, o aluno ele não pensa lá na frente, ele pensa no momento. O que eu quero fazer agora? Nós somos assim um pouco, né? Então, às vezes, o que eu quero fazer agora? Eu tô com vontade de comer um chocolate. Mas eu queria perder peso. Mas a minha vontade de comer chocolate é agora. Aí eu não penso lá pra frente. Eu sei que é uma coisa assim pequena, mas a gente precisa praticar nessas coisas pequenas pra gente ter mais resiliência mesmo, né? E o aluno precisa entender e aprender isso também em sala de aula. Então, eu não quero estudar, não quero aprender isso, não quero aprender aquilo, mas e lá na frente? O que eu vou querer? Eu lembrei também de uma história da pessoa que trabalha aqui para mim, que é faxineira, né? Aí a filha dela estava estudando, estava com algumas tarefas, né, para fazer, e aí a mãe, né, ela estava preocupada, você já fez as tarefas, está com alguma dificuldade? Eu falei assim, mãe, não, eu estou fazendo, mas eu não preciso estudar muito. Aí a mãe, né, falei assim, mas por quê? Porque eu quero ser faxineira que nem você, e aí não preciso estudar. E ela comentou isso comigo, super preocupada. Eu falei, não, eu quero que você tenha, né, uma vida melhor, eu quero que você estude e tal. E aí ela teve essa conversa com a filha, e a filha meio que entendeu. Então, às vezes, o aluno, ele não pensa lá na frente, e às vezes ele pensa só, meus pais são assim, então eu não vou ter uma vida melhor do que isso. Enfim, e eu acho que na maioria das vezes, para falar a verdade, os alunos não pensam realmente lá para frente. Então, eu não penso em dinheiro. Isso eu já ouvi também de alunos meus. Mas eu não penso em ganhar dinheiro. Tá, e o que você gosta assim de fazer? Eu gosto de viajar. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de comer isso, comer aquilo. Eu falei, tá, e para fazer tudo isso, como que você vai poder viajar, comer o que você gosta, ir em restaurante, ou ter o videogame, jogos? Tudo isso precisa ter uma certa situação financeira, né? E como que você vai conseguir tudo isso? Trabalhando. E como que você vai conseguir trabalhar, né? Tendo realmente conhecimento, uma coisa que seja válida para alguém te contratar, né? Enfim, então, é claro que, mas criança nova do ensino fundamental 1, ela precisa começar a ter esse entendimento, sim, né? Pensar lá na frente. E também porque o conhecimento faz você ser mais interessante. Enfim, tem milhares de razões por que você precisa aprender e é interessante aprender coisas novas. E isso tem que estar sempre na rotina né, da aula. E o aluno também precisa entender uma coisa que eu acho que é importante também, que ela até comentou lá, que o aluno precisa ter uma rotina, né? Ter que ter algumas coisas bem sistemáticas, porque ele precisa aprender a ter uma rotina de estudo, né, em casa. E isso, quem pode ajudar são os professores. Claro, os pais poderiam ajudar e muito, mas nem sempre podemos contar com os pais. E também a gente não tem tanto controle com os pais. A gente não tem controle dos pais, o que eles vão fazer, como que eles vão fazer. Mas em sala de aula, a gente tem controle. Então, a gente pode, sim, ensinar os alunos a serem mais sistemáticos em algumas rotinas, que eles precisam ter essa rotina. Bem, então a dica de hoje é essa, que é mais uma reflexão de pensar sobre esses assuntos, como que os seus alunos veem todos esses assuntos, né? E como que você pode ajudá-los de uma forma melhor. É isso então, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até, gente. Tchau, tchau!